Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Proac Lab e Subversia apresentam primeiro Festival Enreda Raízes. Meu nome é Thalita, eu tenho 23 anos, nasci na cidade de Leme, interior de São Paulo, e sou artista plástica. A Mulher que Ouve Histórias nasceu enquanto eu tive uma troca muito íntima com a minha avó. Eu cheguei na casa dela e observei alguns tocos de madeira que ela utilizaria para queimar no fogão de barro. Peguei algumas ferramentas do meu avô e comecei a talhar essa madeira. Então, durante esse processo, minha avó se aproximou, sentou ao meu lado e começou a compartilhar algumas histórias da sua infância, da sua juventude e marcas que ela carregava consigo e não sabia. E essa conversa, essa troca, ela interferiu diretamente e indiretamente durante o desenvolvimento dessa minha escultura. A Mulher que Ouve Histórias, então, ela carrega marcas, tanto do próprio material, que seria descartado, que é a madeira, quanto das próprias narrativas que a minha avó trouxe para mim naquela troca. Ela tem uma fenda do lado, que seria um buraco, o qual essas narrativas, essas histórias entram e penetram dentro da gente. Utilizei da tinta acrílica para colorir, depois de envernizar a madeira, e não me preocupei em esconder as marcas que essa madeira carregava. A Mulher que Ouve Histórias, ela surge como a representatividade da importância que a gente deve dar às narrativas das nossas ancestrais, que carregam marcas, que carregam histórias, que carregam ensinamentos. E ela é o resultado de uma troca genuína que eu tive em um momento muito íntimo com a minha avó. E acredito que ela represente muito mais do que esse momento, mas sim raízes que carrego dentro de mim. Olá, meu nome é Eduardo Salzani e construo autômatos há pouco mais de 5 anos e meio. Desde então eu comecei a coletar madeiras do lixo, 99% do meu trabalho é de madeira reaproveitada, e comecei a construir esculturas com movimento. Então o nome A Poesia do Movimento Mecânico, na verdade, ele é um nome um tanto genérico que
envolve toda essa minha pesquisa nesse tipo de trabalho. O que eu passei a fazer desde então foi numerar as minhas obras, não é? Mas a poesia do movimento mecânico eu carreguei comigo esse nome porque ele realmente representa muito do meu trabalho com os autômatos. A obra em questão trata um pouco mais dos sonhos, usa a mesma técnica que eu uso em todos os trabalhos, que é madeira, né? Então, assim, é uma escultura muito precária mesmo, né? Não sou escultor, não sou nem especialista em nada, mas uso um pouco da técnica da marcenaria também. Mas o foco principal do trabalho são as relações mecânicas que acontecem nos trabalhos. Então, todos eles têm um movimento, e esse movimento é gerado através de um sistema mecânico. No caso dessa obra, especificamente, tem uma transferência de movimento através de um cordão até o boneco. Enfim, em suma, a obra em questão fala de sonhos em tempos tão difíceis e tão complicados que vivemos nesse momento. Os sonhos têm estado nesse lugar para mim, na verdade, em todas as obras, um lugar um pouco de refúgio. Olá, me chamo Rafaela, vou contar um pouco sobre a minha obra, Alimentação. Esse curta ele foi produzido, com a ideia de falar um pouco sobre as nossas raízes que vêm, às vezes, de alimentos, na maior parte das vezes. Se você é uma pessoa que tem esse contato, ou teve esse contato com o campo, então vai contar a narrativa de uma personagem que vive na cidade e ela compra uma pamonha industrializada. Quando essa personagem come, essa pamonha, ela se lembra então de um tempo passado, quando ela era criança, e a sua mãe preparava a pamonha com tanto amor, tanta dedicação. E então ela se lembra desse momento, que é tão importante para ela, a ponto de fazer ela se encontrar dentro dela mesma e lembrar quais são as suas raízes. E é aí que a gente faz esse paralelo, das raízes. As raízes do milho, da pamonha, aquele milho produzido naturalmente ali por ela mesma e por sua família, e a raiz que ela carrega dentro de si, Nós somos o que comemos, afinal.
Ei, a pamonha tá pronta! Olá, sou Ângelo Gil, artista plástico, trabalho com arte desde a minha juventude, moro aqui na cidade de Itariri, interior do Vale do Ribeira, estado de São Paulo, e gostaria para esta seleção de apresentar a minha obra chamada Congada de São Benedito. Bom, aqui eu tenho a técnica do claro e escuro, como a gente pode ver, né? As partes mais claras e as partes mais escuras em todos os elementos do desenho. Também eu tenho como base para este trabalho o formato cubista. Então eu tenho duas coisas assim interessantes aqui, tanto a questão do claro e escuro e o formato cubista das figuras que existem nesta composição. Bom, quanto à representatividade das figuras, né, de tudo que tem aqui nesta obra, nós temos aqui um grupo de músicos tradicionais que representam a congada aqui no município de Itariri. E esse grupo, além disso tudo, eles também sempre participam das festividades tradicionais aqui na cidade. Por isso que eu quis não só representá-los, mas também homenageá-los neste processo seletivo, tendo como tema raízes. E ao fundo nós temos a igreja, que também é parte da nossa cultura religiosa aqui da cidade, uma cultura mais tradicional mesmo, e representada por São Benedito. E é isso. Muito obrigado. Meu nome é Douglas Reis, sou de Jacareí, aqui na região do Vale do Paraíba. Sou artista plástico, autodidata, né? Mas sempre fui um curioso, né? Sempre desenhei, sempre pintei, desde ali de mais criança. Sempre entendi na arte uma forma de me expressar, né? E atualmente eu entendo meu trabalho como uma possibilidade de um resgate cultural, sabe? Um documento do mundo mesmo, sabe? Um registro, como é o caso dessa obra aqui. A Esperança Junina é uma memória que nem eu mesmo vivi, mas eu sempre ouvi meus pais, meus avós, as pessoas comentando sobre a subida dos mastros para São João. E mesmo que seja uma cerimônia que eu não tenha participado, eu senti a necessidade de registrar isso, sabe?
de trazer para a minha geração e para as próximas também algo tão bonito e que, mesmo que não seja tão vivido hoje em dia, não significa que não exista, e que a necessidade de manter essa chama acesa, ela realmente é importante, né? Porque talvez nós sejamos a última geração que tenha tido contato real com pessoas reais que vieram do campo. Porque eu conheci meus pais, meus avós, mas e meus filhos? E os filhos dos meus filhos, sabe? E que a cultura popular, para que ela se mantenha viva e acesa, a arte é fundamental como um documento de registro mesmo, do mundo, da vida. Guglielmone, artista plástico aqui da cidade de Igaratá, interior de São Paulo. Hoje eu venho fazer uma breve apresentação sobre esse quadro que conta um pouquinho da história da cidade. Igaratá vem do tupi, que significa canoa indígena, mas o significado mais conhecido é canoa alta. Sua história é bem interessante. No início dos anos 60, surge a necessidade de criação de uma represa para atender às necessidades de desenvolvimento do Vale do Paraíba. Por sua condição de ribeirinha do rio Jaguari, decidiu-se então sacrificar a cidade, criando uma nova Igaratá em 1969. Bom, e aqui nesse quadro eu representei as duas fases da cidade. Aqui está a atual igreja matriz Nossa Senhora do Patrocínio, e eu procurei representar ela de uma forma bem realista, com a proporção da torre, o jardim em frente. Eu fiz o jardim em frente está numa forma aqui parecida com uma canoa, as palmeiras do lado, as árvores perto. Procurei representar a igreja como ela é hoje, né? E aqui embaixo o carro de boi, representando o passado, né? Ou a velha Igaratá. E esse é o quadro de Igaratá. Espero que gostem. Valeu! A minha obra é um desenho que se chama Mulher Escolhendo Flores. Ela retrata o cotidiano de uma produção de flores de Olambra, minha cidade. O desenho ele foi feito com giz branco, tinta nanquim e desenhado com ponta seca. Os traços eles possuem formas mais orgânicas e femininas para reafirmar as delicadezas das flores.
As mulheres também representam o predomínio da figura feminina no trabalho cotidiano e braçal de uma estufa e o aumento do empoderamento feminino na gestão e na comercialização da produção de flores e plantas. Ele é um trabalho monocromático a fim de instigar o observador a ver além das cores das flores. Pretende-se que seja visto as suas texturas e as suas formas. Raízes, que é o tema do primeiro festival em Reda, foi interpretado por mim tanto no sentido figurado quanto literal. Raízes, no sentido figurado, como fundar ou estabelecer algo. Olambra ela foi fundada por holandeses na metade do século XX, que usaram os ensinamentos de suas raízes europeias para se desenvolverem nas propriedades do interior paulista. A nossa cidade ela é conhecida como a Cidade das Flores, e com apenas 14 mil habitantes, nós somos o maior polo de produção e de comercialização de flores da América Latina. Tal como as raízes nutrem uma planta para gerar um vegetal saudável, os olambrenses eles nutriram os seus descendentes que ainda cultivam uma cidade saudável, tendo como base o cooperativismo e a agricultura. Esses dois pilares possibilitaram construir uma cidade que, apesar de pequena, possui grande importância sociocultural e econômica para o estado de São Paulo e para o país. O tema raízes é representado literalmente pelo assunto da obra, a produção de flores. As raízes, elas sustentam e elas alimentam as flores. Para mim, morar no interior é ser constantemente inspirado pelas cenas da paisagem agrícola. E além da natureza, eu também me inspiro nas temáticas da Tarsila do Amaral e do Portinari sobre o homem do campo e a vida do interior de São Paulo, no interior de São Paulo. O Portinari também me reforça o sentimento de um trabalhador rural que possui ao mesmo tempo a brutalidade e a delicadeza. Eu cresci no ambiente das estufas. Pensando sobre o que eu falei do tema raízes do festival, eu me considero uma ramificação também da minha família, que ajuda a formar, a nutrir a planta saudável, que é a minha cidade, pensando culturalmente e socioeconomicamente também. E eu sou artista visual. Desde 2016 eu tenho uma produção, uma pesquisa artística intitulada Verde e Preto, em que eu represento detalhadamente as formas, a estrutura, a composição das plantas de forma monocromática. Eu busco a percepção dos detalhes e essa pesquisa me fez ficar mais no ambiente das estufas. Até por isso que eu peguei gosto também pela produção de plantas e eu também me tornei produtora de plantas há pouco tempo. Então, a minha obra, meu desenho, Mulheres Colhendo Flores, ela é o que eu vivo, ela é o que eu presencio todos os dias, que são as mulheres, que hoje em dia são a maioria nas estufas, como colaboradoras. E então são elas debruçadas nos canteiros, colhendo, zelando, se dedicando às plantas. Eu vejo o interior de São Paulo diretamente relacionado à produção agrícola e ao ambiente rural. Eu gosto do interior porque eu acredito que ele tem a união das famílias, a inocência das pessoas e a força do trabalho. E eu acredito que só representa bem isso quem vivencia essas experiências. Oi, meu nome é Fernanda, tenho 21 anos, sou de Botucatu, interior de São Paulo, e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha obra, Saudades do Tempo de Itatinga. É uma obra composta por 4 pinturas que conversam entre si e que contam uma história. Elas contam a história da cultura paulista, da cultura caipira principalmente, e dos meus antepassados. Na obra eu fui atrás de álbuns de família, eu conversei com os meus avós, justamente para conseguir entender como que era a vida antigamente aqui nessa região. E quais são as minhas raízes? A minha bisavó era cabocla, se casou com um italiano, e ambos viviam em Itatinga, numa vida que era na roça, trabalhando na roça,
Era uma vida muito conectada com a natureza, com os animais, com as plantas. Era uma vida que representa muito a nossa cultura caipira aqui de São Paulo, mas também que traz traços das nossas origens indígenas. E eu quis trazer dentro das pinturas elementos que nos remetessem a essa vida que eles tinham. Eu trouxe esses elementos de uma maneira poética, que nos fizesse crer que essas pinturas são memórias de um tempo que já foi. Saudade é arvoredo dentro de mim. 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 Olá, meu nome é André Franco, eu sou artista plástico aqui de Chaporã, interior de São Paulo. E produzir a obra Terra de Ouro Verde para mim foi muito emocionante, porque eu justamente iniciei a produção dela no início da pandemia, em 2020. Então, durante o período de reclusão, eu pude, por meio da produção dessa obra, viajar, sair da minha reclusão e passear pelo espaço, pelo interior paulista, pelas fazendas de café e principalmente viajar pelo tempo, porque a obra retrata justamente as primeiras décadas do século XX, quando a atividade cafeeira era tão importante para o nosso estado. Então eu fiz uma viagem justamente pelo espaço e pelo tempo. E eu não explorei apenas a cafeicultura no seu aspecto econômico, pelo contrário, eu explorei todo o universo em torno da cafeicultura. Os sonhos do homem do campo, os desafios, as dificuldades, como também as paixões, os sonhos. E a obra, na verdade, ela inicia com um brinde realizado pelos anjos, com bule e xícaras de café, e termina justamente com o recebimento, por alguém, de uma carta enviada pelo pombo correio, uma carta que cheira café. Ou seja, a obra, ela conta, na verdade, uma história. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. No cafezal, o dia amanhece com o brinde dos anjos. Em seu bule, xícaras, café. Ao som da música caipira que sai do rádio, a moça escreve cartas para o amado. Paixão levada pelo pombo correio. Sob o voo do carteiro alado, o cafezal em flor. Nele, o rapaz declara-se a jovem. Enquanto se coa o elixir da roça, preparado no fogão de lenha, a infância brinca de arapuca e tenta salvar a pipa enroscada no pé de café. Colher nas alturas, só com escadas. Peneiras embalam o ouro verde que surge da derriçagem. No chão, o pequeno sonha com futuro no cafezal. No terreiro, a secagem obrigatória. O velho carro de boi conta com a força dos bois sereno e delicado. Já o trem de carga enche-se com a joia do cafezal. No porto, o navio aguarda para levar ao mundo o ouro verde brasileiro. Na embarcação, o amado finalmente recebe a carta repleta de saudade. Carta com cheiro de café. Meu nome é Alan Guglielmoni, eu sou artista plástico aqui do município de Garatá e hoje eu vim fazer uma breve prévia sobre uma das minhas obras, O Tropeiro do Vale. Nessa obra aqui eu procurei retratar o ciclo aqui da colheita do café, no Vale do Paraíba, entre 1850, que teve o seu auge. Eu tratei os processos entre ensacamento do café, a extração e a transportação, que grande parte nessa época era precária e era feita por tropas de burro.
e a extração era feita, né, por escravo, né, que usavam-se muito, né, a mão de obra escrava. E logo seguindo ali nós temos um trecho, né, que ilustra o Rio Paraíba, que é nesse ponto, né, os tropeiros, né, eles paravam aqui para fazer o seu descanso e entre o trajeto entre Rio e São Paulo. E então isso é tudo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.